Graça e paz, irmãos. Bom dia. Como vocês estão? Desejo profundamente que estejam bem cobertos com a graça do Senhor nosso Deus. Vamos para a reflexão do nosso dia de hoje. Se encontra no livro de Josué, capítulo de número 8. E vamos ler apenas o versículo de número 30, que diz assim: Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Louvado seja Deus. Irmãos, nós bem sabemos a caminhada de Josué até aqui. Nós passamos por esses dias discorrendo esses capítulos e discorrendo detalhadamente essa história, e nós sabemos que neste momento em que lemos aqui no capítulo 8, versículo 30, Josué se encontrava junto com o povo de Israel numa campanha militar, avançando para um lugar-alvo, numa campanha de guerra. Josué estava seguindo numa sequência de vitórias. Ele havia, em um dado momento, perdido, mas houve uma reviravolta e depois ele conquistou vitória em Ai. Então Josué vinha de uma sequência de eventos sobrenaturais, de batalhas e vitórias, onde a mão do Senhor poderosamente abençoava e acompanhava o povo de Israel. Mas chega um momento e Josué, por ordem divina, por ordem de Deus, precisa pausar aquela campanha de guerra, pausar aquela campanha militar para adorar ao Senhor. Humanamente falando, talvez não fosse o momento mais oportuno para parar. Humanamente falando, talvez parar não fosse a melhor estratégia. Quando se está numa guerra, vencendo, o objetivo de um estrategista de guerra é continuar avançando para o alvo, é continuar adiante para cercar o inimigo e possuir mais rapidamente a oportunidade de vitória e de cumprimento do seu objetivo. Por lógica militar, o objetivo deveria ser avançar, seguir adiante, mas por obediência e visão, Josué pausa. Louvado seja Deus. Ele pausa porque ele tinha consciência de que chegaram onde chegaram não por suas estratégias de guerra, não por suas próprias mãos, mas pela mão do Deus de Israel, pela direção e poder do Deus de Israel. Não foi nenhuma estratégia de Josué que levou ele até aquele lugar, mas obediência à palavra e à estratégia entregue por Deus. Então, Deus estava efetuando conquistas no meio do povo e com isso ele estava estabelecendo o seu reino. Deus cumpre as suas promessas. Deus é fiel e o Deus fiel precisa ser adorado, e Josué reconheceu isso. Josué reconhecia a fidelidade de Deus e sabia o quanto Deus tinha feito por eles até ali. Então, é claro que ele ia parar, é claro que ele ia obedecer. Deus havia prometido e Deus estava cumprindo, e ele pararia tudo quantas vezes fossem necessário para honrar e adorar ao Deus de Israel, ao Deus que estava estabelecendo um novo reino e uma nova cultura no meio daquele povo. Para tudo, pausar todas as atividades era uma resposta ao chamado de Deus. Deus havia dado aquelas direções lá no capítulo 11 de Deuteronômio há muito tempo atrás. E em resposta, Josué deixa de seguir a rota da campanha de guerra e retorna cerca de 40 quilômetros a norte de Ai para cumprir a ordenança de Deus. E há algo muito importante aqui, porque ele
pausaram de um período tão importante, pausaram um momento tão importante, um momento de trabalho, um momento de guerra, um momento de conquista, para andar quilômetros para ofertar e oferecer um culto agradável àquele que estava proporcionando todas aquelas vitórias. E o quão importante é nós, como Nova Esperança, nos atentarmos para isso nesse momento e reconhecermos que foi não outra mão, mas a mão de Deus que nos trouxe até aqui. E em resposta, nós oferecemos ao Senhor o melhor culto, um culto agradável, sem dificuldades, sem obstáculos, não é? Porque quantas vezes colocamos obstáculos para cumprir o chamado do Senhor? Quantas vezes levantamos muralhas, barreiras e dificuldades para não cumprirmos aquilo que o Senhor nos chama para cumprir, para não oferecermos da forma que o Senhor deseja que nós ofereçamos a Ele algo como um cheiro suave e agradável ao Senhor. Às vezes moramos tão próximo, não é, da nossa congregação, ou às vezes podemos nos deslocar para onde o Senhor nos chama e nos convida, mas colocamos barreiras, impedimentos e falamos não. Quando na verdade Josué aqui deixa para as nossas vidas uma grande lição e ele pausa uma caminhada de extrema importância, uma caminhada de conquista que para muitos não faria sentido parar ali, e ele retorna para oferecer aquilo que o Senhor havia pedido. Ele se desloca 40 quilômetros com aquele povo a pé, para oferecer um culto agradável ao Senhor, reconhecendo que a vitória vem de Deus, que Ele é fiel, reconhecendo que Ele é um Deus fiel em sua aliança e que por isso Ele pode parar a batalha quantas vezes Ele quiser. Por isso Ele pode pedir que pausemos da nossa correria do trabalho, da nossa correria do dia a dia, da nossa correria familiar e muitas vezes até ministerial em relação a outras pessoas e atividades, para oferecermos a Ele um culto íntimo, um culto inteiro, um culto verdadeiro, quantas vezes Ele quiser. A aliança é renovada por meio da adoração. O culto é uma ordenança e ser oferecido de forma racional é de suma importância. Isso é o nosso dever. Nós adoramos porque reconhecemos quem Ele é. O culto não é entretenimento. Quantos se confundem nisso? Quantos vão para o culto buscando entretenimento, buscando olhar o que vai acontecer ali, como vai se desenvolver aquele culto e esquece de oferecer aquilo que o Senhor espera receber de nós, um culto racional. O culto de Josué foi oferecido exatamente como Moisés ordenou. Exatamente como Moisés havia dito que deveria ser. Foram utilizadas as pedras do jeito que foi descrito que deveria ser. Os escritos foram lidos e nenhuma palavra ficou de fora. Tudo aconteceu exatamente do jeito que havia sido ordenado, porque cultuar com razão é o nosso dever. Lá em Siquém, para onde eles foram, para onde o Senhor os direcionou, lá naquele mesmo lugar, Abraão levantou o primeiro altar e lá Deus entregou a ele uma promessa. Quando Deus leva o povo com Josué a Siquém, naquele momento, o culto se transformou em um momento de fortalecimento. Deus havia falado ali há mais de 500 anos ao patriarca e ele estava cumprindo. O culto naquele dia fortaleceu a confiança do povo de Deus, porque ali estava acontecendo o reconhecimento de que a vitória vem de Deus e que Ele zela por sua aliança.
O culto também estava representando o governo de Deus, o domínio de Deus naquele lugar. O reino do Senhor estava sendo estabelecido. Outrora era um lugar pagão, mas agora há culto, porque Ele governa, porque Ele reina. E os inimigos estão sendo vencidos e o reino está sendo estabelecido. Um novo estilo de vida está sendo criado. Os inimigos de Israel estavam vendo naquele momento que Israel não pelejava só, que eles ofereciam culto porque eles tinham certeza que um Deus todo-poderoso caminhava com eles. E me chama a atenção que o Senhor os direciona ao Monte Ebal, onde foram proferidas palavras, exatamente lá em Deuteronômio, onde já falamos aqui, quando o Senhor outrora havia dado direções também ao povo, e entre o Vale de Siquém ficava entre o Monte Ebal e um outro monte que me foge o nome nesse momento, mas um representava a bênção e o outro maldição. E ali foi enfatizado naquele momento o altar levantado naquele monte, no monte da maldição. O Senhor estava enfatizando, evidenciando a necessidade de obediência para ser abençoado. A necessidade de dar ouvido à voz do Senhor e atendê-lo e pausar quantas vezes Ele quisesse para que possamos ser abençoados. É muito importante atentarmos o nosso ouvido e abrirmos os nossos corações para 3 lições importantes que estão aqui dentro dessa palavra, dentro do versículo 30 ao 35 ali. E a primeira regra a se analisar aqui é que Deus é fiel e Ele cumpre, Ele é fiel à sua aliança e Ele mostrou o caminho da renovação dessa aliança, direcionando o povo a Siquém, onde o Senhor havia estabelecido uma primeira aliança com Abraão. E a segunda é que Ele quer que dediquemos tempo para cultuar e adorar. Nós precisamos entender que o culto precisa acontecer com razão. Nós precisamos agradecer e nos lembrar que foi Ele e não nós que nos fez chegar até aqui, que foi a mão dele, a graça dele, o favor dele e não nós que por conta própria chegamos até aqui. 40 anos de ministério Nova Esperança e foi Ele, o favor dele que nos trouxe até aqui, e por isso é importante que nós dediquemos tempo para cultuar, adorar, reconhecendo e agradecendo por tudo que Ele fez por nós até aqui. O culto não é entretenimento, o culto não é um lugar para estarmos por estar. O culto é um lugar para nos rendermos, confessarmos e adorarmos aquele que fez quando nós ainda não merecíamos. E terceiro, a aliança tem termos: obediência e desobediência. E Deus nos tratará conforme nós caminhamos por esses termos, conforme nós andamos por esses termos. O culto foi prestado entre os 2 montes para lembrar da bênção e da maldição. Escolhe o altar, escolhe a bênção. E eu tenho certeza que o nome do Senhor será honrado no ministério Nova Esperança. Pause quantas vezes forem necessárias para adorar e reconhecer que a mão dele e não a nossa nos colocou aqui. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. Que esse final de semana seja uma bênção para a glória do Deus de Israel. E que o teu culto seja um culto diferente. Que a tua oferta seja uma oferta agradável ao Senhor. Que você seja alguém que levanta altar de gratidão e que reconhece o poderio e a grandeza desse Deus. Deus nos abençoe.
Tenha um ótimo dia em nome de Jesus.